How are you? Olá, como vai você? Sim, já estamos de volta com o volume 7, né? A nossa semana 1. E você sabe, né? Nós estamos crescendo graças ao seu apoio. Então, ó, curte aí o nosso canal, né? Se inscreva, ative as notificações, deixe o seu comentário e não se esqueça do nosso Instagram, cheio de novidades bombando por lá. Eu sou a Thais Lee, professora de inglês do Escola Online. Hello! Ok, we are back. Vamos lá. Qual que vai ser o tema que nós vamos tratar, né? Nesse início do PET. E ele fala sobre Christmas, né? Natal, Traditions Around the World. São aquelas tradições ao redor do mundo, né? Como é celebrado o Natal. Vocês viram, gente, que nós temos bastantes, né, atividades para tratarmos nesse período. No PET, principalmente, né, dessas primeiras semanas. Então, eu vou ser bem objetiva na resposta das minhas questões para que nós possamos, né, ter um ambiente agradável, assim, e que não fique nada muito enfadonho, tá bom? E ele já começa assim: ao pensar sobre o Natal e suas tradições, de quais costumes, atividades, comidas, músicas você se lembra? Então, eu estou falando das minhas próprias lembranças. Eu me lembro da celebração do nascimento de Jesus, né? É um tempo que é celebrado pelos cristãos. Temos também o Papai Noel, reuniões de Natal, troca de presentes. Gente, tem famílias que têm também um hábito, né? Tem a tradição de montar a árvore de Natal todos juntos, né? Cada família vai tendo aí as suas particularidades. A troca de presentes e as músicas, né, extremamente típicas desse período do ano. Ah, professor, tem algumas comidas também. Com certeza, o panetone, esse ano aqui na minha cidade já tinha em setembro, já tinha gente fazendo panetone. Eu falei, ué, não era só em dezembro, né? Então algumas coisas mudaram. E aquelas músicas, né? Geralmente quando você fala assim, nossa, já chegou o Natal, porque você já ouve nos locais onde você vai, né? Então é Natal, e o que você fez? Né? E assim você fala, nossa, já chegou, porque essa música já está sendo tocada. Número 2, fala sobre o Natal que nós vemos nos filmes. Ele é apresentado sob uma perspectiva, né, específica, e ele pergunta qual cultura normalmente é apresentada. Gente, quando eu penso em filmes de Natal, e eu amo filmes de Natal, eu penso em neve, eu penso em frio, né? Uma coisa que não é uma realidade nossa. E aí eu coloquei que normalmente é apresentada a cultura dos países, né, do hemisfério norte. E há muitos filmes, não há que se negar, né, norte-americanos, tá bom? Você pode colocar aqui, gente, a sua opinião. É uma proposta de Natal. Proposta de Natal, proposta de resposta. E aqui na letra B ele fala de quais países normalmente se fala. E ele pergunta se é mais do hemisfério norte ou do hemisfério sul. Do hemisfério norte, né? Como a Inglaterra, né? E os Estados Unidos, por exemplo. Agora que nós estamos tendo na Netflix, temos até mais de países diferentes, né? De origens diferentes, são mostradas culturas diferentes, mas geralmente países, né? Do hemisfério norte. E ele pergunta na letra C quais as diferenças geográficas você pode pontuar entre os dois hemisférios. Gente, essa pergunta é uma pergunta mais para a área de geografia, né? E aí, o que eu pude lembrar, né, para poder escrever para vocês, é que o hemisfério norte está posicionado acima da linha do Equador, estando o hemisfério sul abaixo do mesmo. Isso tem uma série de reflexos, por exemplo, nas diferenças entre as estações do ano, e aí temos também o movimento das águas, o movimento dos furacões, então tem todo um reflexo, né, por causa dessa questão geográfica. É uma proposta de resposta, você com certeza, na área de geografia, você é bem mais entendido, né? E você pode complementar a sua resposta, tá bom? Qual é a estação do ano em que o Natal é celebrado em países do hemisfério norte e também nos países do hemisfério sul? Gente, os países do hemisfério norte celebram o Natal no inverno, né? E nós aqui do sul comemoramos a data quando, gente? Durante o verão. Então, enquanto eles estão lá, né, cheios de neve e tal, a gente está fazendo churrascão aqui, né? Muitas das vezes. Na letra L fala, considerando as estações nas quais o Natal é celebrado no norte e sul do globo, respectivamente, quais as festas são comemoradas em seu país em cada uma dessas estações? Gente, eu não sou muito ligada em algumas coisas, eu tive que parar para pensar, nossa, festas, né? E não pude deixar de pensar no carnaval durante o verão, né? E o Natal também. E já no inverno nós temos, por exemplo, as festas juninas.
bem típicas, né? Principalmente lá na região do Nordeste, mas nós temos bastante aqui em Minas também, né? E ainda mais a gente em escola sempre, né, temos as danças típicas, é uma coisa muito bacana. E eu coloquei também aqui o Festival Folclórico de Parintins, que é na região norte, tem o Boi Caprichoso e o Boi Garantido, né? Realmente é um espetáculo e reúne um grande número de pessoas, tá bom? Agora, gente, ele vai começar a falar sobre Christmas traditions, né? E ele começa a falar, e eu trouxe aqui, né? Algumas pessoas gostam que tem a tradução dos textos. Eu acho que os nossos vídeos precisam ser bem focados na resolução. E aí, mas eu tô trazendo também as traduções, né? Tem pessoas que gostam, né? Para poder entenderem um pouco melhor sobre essas tradições. E tudo aquilo que eu for falado lá vai ser de acordo com o texto que está aqui, né? Colocado para vocês. E aí, nós vamos começar agora, né? O texto acima fala sobre a celebração do Natal, Christmas, ao redor do mundo. Pediu para a gente ler o texto, igual eu coloquei para vocês na tela anterior, e responder as questões 3 e 4. E lá fala assim, what do Christmas traditions around the world share with each other? O que tem em comum nessas celebrações que nós vemos, né, que nós temos ao redor do mundo e o texto traz para nós? E eu coloquei as celebrações ao redor do mundo, elas compartilham geralmente o quê? Elas vão envolver o quê? Luzes, nós temos também sempre vivas, que vem a ser aquela plantinha que eu coloquei lá para vocês. E também a esperança, eu não sei quanto a vocês, né, nessa época do ano, nasce em nós assim, renasce, né, aquela esperança para coisas melhores, para um mundo melhor também. E ele pega e fala assim, observe the following sentences. Christmas traditions around the world are... Elas são o quê? As tradições ao redor do mundo, elas são as mesmas? Você acha que nós aqui comemoramos da mesma forma? Não, elas são o quê? Diferentes, né? Mas aí ele coloca uma palavrinha nesse meio, que é o but. Professora, o que será que significa? Que depois ele fala assim, but share o quê? Compartilhar. Tá falando sobre aquela frase que eu coloquei ali em cima, né? Mas eles compartilham algumas coisas que envolvem temas relacionados, né, à luz e etc. E aí ele pega e fala assim, qual que é a conjunção que está conectando essas duas frases? E assim, qual que é a ideia, né, que é transmitida por essa conjunção? Gente, conjunção faz parte de uma matéria, né, muito importante, porque a conjunção ela vai unir duas palavras, dois termos, né, dois parágrafos. E aí a conjunção, ó, tá aqui, eu coloquei até em negrito para você. E ela conecta duas sentenças. E nesse caso aqui, tá falando que as tradições ao redor do mundo, elas se divergem, né? Elas são diferentes. Mas, apesar de elas serem diferentes, elas vão o quê? Elas vão compartilhar algumas coisas, ou seja, elas têm algumas coisas em comum. Então, traz uma ideia para nós aqui de contraste, né? Então, isso é uma coisa muito importante. Agora, ele pega e fala, ele coloca para nós aqui, né? Várias palavrinhas, e entre elas nós temos o que? Conjunções. E ele fala pra gente assim, o que é uma conjunção? Então, olha só, vamos ver aqui, ó. Tired but happy. Tired é cansado, happy é feliz. Ó, professor, uma pessoa cansada ela não deveria estar triste? Não, mas nesse caso aqui eu tô dando uma ideia o quê? Adversativo, uma ideia oposta àquilo, né? By the river or near the lake. Ó, professora, or significa ou, daquela ideia o quê? De alternância, né? Então ela é alternativa, ou uma coisa ou outra. E aqui tá falando and. Gente, and é uma conjunção muito utilizada, porque ela tá acrescentando algo, aquela ideia, né? Já expressa anteriormente, está juntando, conectando termos. Eu preciso que você saiba que as conjunções elas vão ter o quê? Funções diferentes, elas vão transmitir ideias diferentes. E nós temos até um material voltado para o Enem, o nosso projeto Eu Não Erro Mais, para você dar uma olhadinha lá. Falamos sobre connectors, tá? Em uma aula daquelas. Tratando ainda sobre esse tema, ele pede para a gente usar a conjunção but, so e and. E para a gente observar qual que é a relação estabelecida. Então vamos lá. Eu coloquei aqui, supper was ready. Então estava pronto, né? O jantar. But the children were not home. Então estava pronto. Cadê o pessoal para comer? As crianças não estavam em casa ainda, né? Não haviam chegado. Então dá essa ideia, né? Desse contraste. She likes pudding, lemon pie and black forest cake. Então tá falando de todas as coisas que uma pessoa gosta e tá o quê? Unindo essas ideias. Estão adicionando o quê? Sendo adicionadas informações, tá bom? We waited, but the bus never came.
Então a gente ficou esperando lá. Mas o que aconteceu? Não aconteceu, o ônibus não veio, né? I will be quiet, so you can finish your homework. Eu vou ficar quietinha aqui. Por que eu vou ficar quietinha? Qual que é a finalidade disso? Para que você, né, possa terminar o seu dever de casa. E aqui, Luke stayed inside at recess, so he could work on his project. Então, quando coloca ele stayed inside, significa que ele não saiu para o recreio, né? Ele ficou lá dentro, né? Pode ser de um prédio, pode ser da sala de aula, depende do contexto, né? Ou seja, ele não saiu para poder brincar, ele ficou fazendo para descansar também, né? Qual que é o objetivo dele ter feito isso? Com que finalidade? Para ele conseguir, né, trabalhar no projeto dele, tá bom? Número 7. Ao longo dessas semanas, estudaremos sobre a celebração de Natal em 6 países: France, Sweden, Brasil, Colômbia, Venezuela e Austrália. E em cada mapa, né, abaixo, ele pediu pra gente colocar o nome. Então, eu coloquei aqui, gente, de acordo com aquilo, né, com as figuras, eu fui colocando. Então, eu coloquei nessa ordem aqui, né? Eu espero que você concorde comigo. Combinado? E aí você vai olhando aqui, ó, e temos países de hemisférios diferentes, né? E aí isso é uma coisa importante. Nós estamos falando muito de geografia, né? Gente, aqui ele colocou um texto bem grande mesmo. E aí eu fui colocando aqui a parte do texto, né? E também a tradução embaixo. Então ele começa falando sobre Christmas around the world. Ele começa a falar sobre a etimologia da palavra Christmas nessa primeira parte. Se você quiser ir fazendo anotações, né, sobre algumas palavras que você não saiba, você pode ir pausando o vídeo, tá? Fique à vontade. Aqui ele vai falar um pouquinho sobre Christmas, mas aonde? France, né? Na França, como é que é lá, como é que é chamado, né, o Natal lá, que é Noel, e algumas características, né, que eles, da celebração deles. Aqui ele vai falar o quê? A 4-month Christmas celebration onde que é, gente? Philippines, nas Filipinas. Né? Eu achei muito interessante a gente saber um pouquinho mais sobre como que é, né? Num país que a gente não tem muito, a maioria de nós não tem muito conhecimento, né? E como é que é fantástico. Lá quase metade do ano eles ficam, as ornamentações de Natal, né? Isso tudo ele é celebrado. Aqui no Brasil, às vezes, né, tem gente que nem tira as coisas do Natal, fica o ano inteiro algum ou outro arranjo, né? Lá é uma coisa mais séria. Aqui nós vamos falar o quê? Em Austrália. E a gente vai ver que lá também, eles ainda têm, né, muita praia. Aqui em Minas nós não temos. A questão dos churrascos, que é uma coisa em comum com o que nós temos, né, aqui no Brasil também. A gente vê que no mundo todo o Natal é celebrado, mas às vezes com um viés um pouco diferenciado, né? E assim a gente vai. Number 8. According to the... Aí tá falando aqui, de acordo com a origin of the word. A origem da palavra, a gente está falando de etimologia. E ele pergunta, what's the meaning? Qual que é o significado, né, dessa palavra Natal? Gente, de acordo com o texto, né? Então, de acordo com o texto, o termo em inglês Natal significa missa no dia de Cristo, sendo de origem bastante recente. Porque ele vai falar que teve um termo anterior que pode ter sido derivado, né, do germânico, que seria uma festa, que se referia a uma festa do solstício de inverno. Por isso que hoje a gente está falando tanto de geografia, tá bom? E ele fala que é feita uma comparação linguística entre as duas traduções. E aí ele fala assim, pesquisa você agora no seu dicionário, né? O que significa Natal e escreva a sua definição. Então eu coloquei aqui, né? Coloquei a fonte de consulta, isso é muito importante. E falando que é relativo, que é nascimento, né? Relativo também ao país ou local em que algo ou alguém nasceu. Olha que coisa, né? Fantástica. E também, é claro, né, uma celebração. Eu sugiro que você procure no seu dicionário. É legal a gente ter esse protagonismo, né? Isso aqui são só propostas de resposta. Você sempre pode e deve acrescentar qual que é a sua visão sobre a questão, tá bom, meus queridos? E aí ele pergunta qual que é a história da origem do nome dessa festividade em francês. Lá eu já falei para você que o nome lá é Noel. E isso fala que vem da frase francesa. Eu não vou nem arriscar, né, falar em francês, é uma língua que eu queria muito aprender, mas eu ainda não tive essa oportunidade, que significa as boas novas e se refere ao evangelho. Então por isso que tem esse nome. What do some people do in France? Ele quer saber o que algumas pessoas fazem, né, na França, alguns hábitos, né, nessa celebração. E where, aqui nós temos o what,
aqui pronomes interrogativos, ó, what e where. Where significa o quê? Onde, né? Tá falando de um local. E de onde que essa tradição, né, ela vem, né? Where does this tradition come from? Então, de acordo com o texto, no sul da França, algumas pessoas queimam uma tora em suas casas desde a véspera do Natal até o início do Ano Novo. Olha que interessante. Isso vem de uma tradição antiga em que os agricultores usavam parte da tora para garantir boa sorte para a colheita do próximo ano, né? Então aí tá explicado para nós. Aí depois fala: Is Christmas in Australia like the ones we watch in movies? Você acha aquilo que tem, como que é o Natal na Austrália? Então a gente precisava de ler o texto, falar sobre como é que são as praias, né? A questão dos barbecues, a questão dos churrascos, né? Que eles fazem, cheio de sol, tudo ensolarado. E é isso que a gente vê no filme. Então eu coloquei, o período do Natal na Austrália ele é quente e ensolarado, sendo comum a eles, né, frequentar a praia e fazer churrascos ao ar livre. Agora a questão é ao ar livre, faltou aqui a palavra ar livre, né? Deixa eu só ver se aqui tá no texto também. Ao ar livre, aqui eu esqueci de colocar, então tá bom, menos mal. Nesse aspecto, né, se acrescenta aqui pra mim, ar livre, tá bom? Nesse aspecto, se diferencia um pouco dos filmes que a gente só vê neve. Mas lá também, gente, há encontros familiares, há troca de presentes. E isso é uma coisa que a gente vê, né, geralmente em filmes, né, ao redor, que falam, que são de origem, né, de diversos lugares do mundo. Então, a maioria das coisas é diferente, mas tem uma coisa, né, em comum, tá bom? Então, meus queridos, por hoje é só. See you next week. Bye bye!